Tá bom. Olá, pessoal do Brasil, Europa e Estados Unidos. A Eli Boda com mais uma podcast celebrando 15 anos da série Conversa entre Educadores. E hoje eu estou com alguém muito especial para mim, que além de um profissional maravilhoso, ele também participou da minha obra Conversa entre Educadores, quando a gente completou 10 anos. Ele, juntamente com a minha irmã, meu irmão Laércio, estava comentando sobre a trajetória da professora Jaira Tanes naquele momento. Então, hoje eu estou recebendo ele aqui, a gente vai falar dos conhecimentos técnicos, porque a educação ela se dá no processo formal da escola, não formal, que são os técnicos no dia a dia, com os agricultores, com os produtores, e informal através da mídia, como estamos fazendo agora. Boa noite, boa tarde ou bom dia, Laércio. Boa tarde, mano. Tudo bom? Como é que você está? Tudo Tudo bem, jóia? muito feliz hoje. Tá falando de onde? Estou falando de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Vicentina, olha que legal. E tá calor aí? Tá quente, tá quente e úmido. Quente e úmido. Muito bem, Laércio, eu vou pedir para você se apresentar. A gente vai receber alguns outros técnicos veterinários também mais adiante, mas você é o primeiro da área. Então, conta para nós um pouquinho da tua formação, porquê da escolha e as universidades que passou. Então, mano, falando da veterinária, né? Então, quando eu estava na quarta série primária... Ah, desculpa, vou me apresentar, né? Meu nome é Laércio, Isso. sou irmão da Eliane. A Eliane é minha irmã mais nova. E sou natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Fiz faculdade de veterinária em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiz especialização em suinotecnia e patologia na Federal do Paraná, Curitiba. E atualmente trabalho como autônomo, né, prestador de serviço. Eu sou consultor em três granjas aqui de suínos no Mato Grosso do Sul. Resido em Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje eu estou numa fazenda aqui em Vicentina, onde tem uma granja com 800 matrizes. Estou prestando minha consultoria e fugi um pouquinho agora para dar essa Nessa entrevista entrevista. online. Olha que legal. E sempre trabalhando na suinocultura ou é diversificado, Laércio? O foco, sim, sempre foi na suinocultura, né? Desde a formação, formei em 89 em Santa Maria, e aí já entrei direto trabalhando na suinocultura, na agroindústria, e depois fiz a parte comercial, trabalhei com parte biológico e agora atualmente na consultoria, né? Acho que a gente vai adquirindo experiência durante o caminho e isso ajuda outras pessoas, né? Então, eu faço essa consultoria para essas três granjas independentes aqui no estado, né? Do MS. E se alguém quiser te contactar para uma consultoria mais distante, é uma possibilidade ou o teu quadro local, tua área de trabalho é nessa região? Não, assim, presencialmente aqui, né? Mas sempre a gente está ajudando em todos os estados do Brasil. A gente tem conhecimento, já rodei todo o sul e centro-oeste do país, né? E um pouco do sudeste. Então a gente sempre tem algumas conversas, né? Que se tornam consultorias assim por telefone, por computador, né? E E aí se, você falou ali de como escolheu a veterinária, como que eu escolhi? Eu lembro que na quarta série primária eu fazia escola estadual e eu acho que ocorreu um atropelamento de um cachorro. E tinha uma vizinha que é a tua madrinha, falecida, Dona Gerci. Sou amigo do Ronaldo na época, amigo de infância, né? E aí ela comentou, o certo era levar para um veterinário, né? E aquilo eu fiquei, que eu não sabia que era veterinário, né? Aí eu perguntei para o Ronaldo falou que era médico de animais. Aí eu não acreditei, né, que existisse médico de animais. Aí daí fomos falar com a mãe dele confirmou, eu confirmei com a dona Jair falou existe. Então, daí naquele momento eu decidi ir fazer veterinária. E daí segui a carreira, né?
Na época, onde eu residia em Passo Fundo, não tinha veterinário. Faculdade era só Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas. Aí eu optei por Santa Maria, mas tudo assim pelo nome, né? Eu sempre tive o sonho de vir para o Centro-Oeste. E aqui estou hoje, né? Mas Olha que nessa área, lindo. né? Linda história e eu gosto muito dessas entrevistas porque eu me surpreendo. É, São duas coisas que eu aprendi sobre o meu irmão que a gente não teve a oportunidade de conversar. Um abraço para a não, família Laitart aí, que quando essa podcast for ao ar. é. Então teve uma influência aí do seu amigo e dessa situação. Isso, foi aí que foi decidido. E aí a suinocultura gostava do tempo de faculdade, a gente tinha pouco acesso também à suinocultura, né? Que foram poucas visitas, né? O Rio Grande do Sul, na época ali, o Santa Maria não tem uma cultura da suinocultura, né? Então Uhum. foi mais em Santa Catarina, assim, que eu foquei bastante, né? Que foi o primeiro trabalho. E aí é isso. Então estamos aí na suinocultura hoje. E desbravando, né? Primeiro a se mudar para o É. Mato Grosso do Sul, negócio da Cascavel à Uia, que eu não vou trazer aqui no momento, mas como que está a situação da suinocultura atualmente no Brasil em geral, para a gente ter uma ideia? Então, a suinocultura, no Brasil, ela sempre teve altos e baixos, né? É uma atividade que ela vem se tecnificando cada vez mais, com várias linhas de pensamento, né? Tanto em conforto com o bem-estar animal, também como a produção, você conciliar essas duas coisas. E aí existe vários setores, né? Tem o cooperativo e tem o da agroindústria, que são os integrados, né? Que daí, então, como que eu posso falar? São formas diferentes de atuar. Eu trabalho no mercado independente, então a gente faz tudo, faz a parte genética, parte de nutrição, parte de manejo, parte de sanitária, parte de tudo. Então, a gente faz o ciclo completo e do começo ao fim. Então, a gente tem um amplo conhecimento na suinocultura como um todo. Já na integração e nas cooperativas, elas parcelam. Então, um faz a parte de leitão, outra granja faz o crechário, a parte de creche, outra faz a parte de terminação, né? E a gente tem que fazer tudo, desde a genética até a nutrição, até as formulações de ração, né? A gente faz isso. Que o custo da suinocultura, e eu acredito a maior parte da, da pecuária, é a ração, né? No passado a gente falava em 70% do custo da produção era a ração. Hoje a gente já pode falar que de 80% a 85% do custo da produção é a ração. Então é a alimentação. Então você tem que sempre estar se atualizando ali em preços de mercado. E a gente passou aqui, o produtor independente, como ele custeia todo o processo, a gente passou 3 anos, né, de trabalhando sem ter lucro nenhum, né? Eu acredito assim que foi de prejuízo a empatar. E então esses 3 anos fez uma seleção na suinocultura independente. Então ficou algumas granjas, e essas granjas que se mantiveram foi por causa da lavoura. Então, esses produtores, esses pecuaristas, né, suinocultores, eles se mantiveram no mercado bancado pela lavoura. Então, uma fase boa da lavoura e pela produção do seu próprio milho, né, que é um custo diferente de você entrar no mercado de grãos e comprando. Então, hoje, eu penso assim, uma suinocultura, uma atividade de suinocultura sozinha, ela não sobrevive no Brasil independente, né? Você sobrevive numa agroindústria, sobrevive numa cooperativa, mas produtor particular ele não consegue se manter sem ter
a diversificação, que seria a lavoura pecuária, que a gente sempre fala, né? A suinocultura e a lavoura, né? Então, vamos dizer assim, hoje, esse ano a gente iniciou até bem, com uma margem de lucro razoável, só que sempre oscilando, mas estamos no azul, né? Então, mas a gente chegou aqui por motivos da lavoura. Vamos dizer assim, o mercado do milho chegou a atingir R$ 100 a saca, só que vamos dizer, o custo de produção do nosso milho é 40. Então, você conseguiu se manter no mercado. E aí, agora a gente está tentando ver outras formas, né, de se manter, mas a própria genética a gente faz dentro da própria granja, trabalha com avós. Parte de nutrição, a gente trabalha com núcleos, com premixes, com matérias-primas abertas, tudo onde a gente pode ganhar um pouco ou baixar o custo, a gente faz. E sempre com os pés no chão. E a outra coisa é a mão de obra no Brasil. Está muito difícil, a gente não consegue pessoas para trabalhar comprometidas, né? É uma outra dificuldade a mão de obra no Brasil. E a outra dificuldade é, vamos dizer assim, o Estado em si. O Estado pesa muito em si. Não fala até nem na parte de ICMS, mas assim, você tem a parte Regulações, de talvez. as ambientais, né? Você tem várias licenças para tirar. Então, sempre existe eu vejo assim, o Estado dificultando, sabe? Não vou dizer que isso é ruim ou é bom, mas você tem algumas dificuldades, né? E essas licenças renováveis, aí você tem o Ministério do Trabalho, aí você tem o Ministério da Justiça, aí você tem um monte de coisa que acaba pesando sobre o produtor. Mas como esse produtor independente é um empresário, ele tem esse foco empreendedor, então a gente sempre está batalhando e Uhum, tentando ajudar no que pode. Então, como a gente tem essa diversificação, a gente acaba se envolvendo com tudo. A gente se envolve, então, você é consultor da granja, sim, mas se envolve na área de bovino de corte, de lavoura, a gente acaba olhando em tudo, né? Para uhum. ver se a empresa, como um todo, tem uma lucratividade durante o ano, né? Olha que interessante, a agricultura, a pecuária são funções tão importantes de nos alimentar, né? E passam por muitas dificuldades. Mas para quem está ouvindo e não conhece, então a ração ela é o maior custo, né? Durante a suinocultura e ela é produzida localmente. Você falou que usa premix, então é na granja que se faz essa avaliação de nutrição e Isso. é. Então, a gente tem parceiros comerciais, né? Não é um, são vários. A gente compra premixes vitamínicos, minerais, aminoácidos, promotores. Aí, ração é o milho, que geralmente é da propriedade, e o farelo de soja, que a gente trabalha com o mercado, né? Aí, com as empresas que fazem o esmagamento de soja. Trabalhamos também com empresas de farinha de carne. E as formulações são feitas aqui. A gente tem a fábrica de ração, todas essas três granjas têm fábrica. A gente teve que cadastrar essas fábricas no Ministério da Agricultura, que também daí tem um monte de normativas, né, que você Uhum, acaba tendo que fazer. Mas assim, tá, as fábricas são todas nas propriedades. Essas granjas independentes, né? Aí da agroindústria, das cooperativas, geralmente é uma fábrica só e ela manda via caminhão, né? Transporte rodoviário, as rações, os animais, todo o trâmite é feito, toda a logística é feito via rodoviária, via caminhão, né? uhum. E a E gente não, a gente tem a fábrica inteira. olha que interessante, tem empresários muito organizados mesmo. E a produção, ela se dá para o consumo nacional ou exportação? Então, tem uma das granjas que eu atendo, ela fornece mercado local.
Existem uns abatedouros, né, frigoríficos pequenos, localizados ali na região de Dourados. São três frigoríficos, né? E eles compram o suíno, fazem o transporte e é abatido e entregue no mercado local. Então existe esse mercado, que é o mercado de carne in natura, que a gente fala, que é carne resfriada, né? Carne fresca. Então, a gente consegue atender. Aí tem a inspeção da prefeitura, que é o SIM, que a gente fala, né? E tem o estadual, que seria do estado, aqui é o IAR, e o federal. Então, esses frigoríficos têm estadual e municipal. Então, consegue atender o mercado local. As outras granjas, as outras duas, é o mercado de São Paulo. Então, que esses animais saem, são transportados vivos e leva para São Paulo. Tá? São três frigoríficos que a gente fornece em São Paulo. E abatido também, um é para exportação, um dos frigoríficos, outros dois é mercado interno também. E E esse transporte é feito por um terceiro, então essa parte de transporte de animais é uma pessoa, um amigo, que ele faz essa intermediação, ele faz a compra e a venda entre o frigorífico e a gente. Então, de toda a cadeia produtiva, essa a gente não está na nossa mão. Seria, vamos dizer, terceirizado. é uma pessoa, é um atravessador, a gente fala aqui, que ele é transportador e faz a compra também. Ele compra e ele que ele faz o trâmite da granja com os frigoríficos. Uhum, muito interessante. Eu ia perguntar também que é diversificado, então controla, faz a ração local. E também não sei se dá para mencionar, mas na sua carreira como especialista em patologias também, em suinocultura, teve um momento que teve uma crise na suinocultura, fazem muitos anos, e teve ideias de fazer vacinas. Dá para comentar um pouquinho daquele momento de crise, qual foi o maior problema enfrentado na suinocultura nesses anos todos que você está atuando? As doenças na suinocultura, vamos dizer assim, muitas saíram da suinocultura, né? Foi feito um trabalho forte em cima de algumas doenças. Então, o suíno tem umas doenças específicas, né? E teve um surgimento, né, de circovirose, que é o último, vamos dizer assim, um vírus, né, que veio de fora do Brasil, via material genético, e causou uma certa perda, né, na suinocultura, em termos de produtividade e até financeira, né, de animais, e até essa vacina chegar no Brasil, ela demorou um pouco. Então, foram feitas algumas coisas via laboratório, via macerados e coisas, mas aí depois surgiram já as vacinas comerciais, já chegou e foi resolvido, né? Então, assim, a suinocultura trabalha muito com vacinação, né? Muito preventivo, né? A gente trabalha tanto vacinação do rebanho como os próprios animais comerciais, né? Então, existe todo um trabalho em cima, a biosseguridade também, né? Para você ter acesso às instalações, tem algumas regras a serem seguidas, né? Tudo pensando na sanidade dos animais, né? E também Mas, nas matrizes tem uma certa precaução ou limpeza específica não, quando. a gente trabalha toda a parte de limpeza, desinfecção, as vacinações, as medicações e essa biosseguridade, né? Que o acesso à granja são só dos funcionários, colaboradores, e algumas pessoas, mas o acesso é restrito, né? E você tem todo um trânsito, você tem um banheiro com área limpa, área suja, toda pessoa que quiser adentrar dentro das instalações tem que trocar de roupa, tomar um banho, pegar a roupa da granja para fazer a entrada. A gente tem alguns controles sanitários também.
E geralmente ele não tem acesso, só em alguma ocasião, né? Né? Direto. Agora, É uma restrito. pergunta indiscreta. Apesar das crises, do alto custo e tudo, você continuou na suinocultura. O que te leva, assim, a continuar trabalhando com a suinocultura? Então, eu acho que crise a gente passa em tudo que é setor e na vida, né? Então, a gente tem que sempre estar superando. Então, cada crise é um desafio e, quem sabe, eu sempre penso assim, a gente cresce um pouco com ela, né? Então, a crise, ela é boa, mas você precisa estar preparado para ela. Então, o preparo é o conhecimento, o estudo e a própria experiência de vida, né? Esse vai te dando um aporte para você superar e crescer nessas horas, né? Então, as alternativas, elas surgem nas crises, elas vão surgindo, né? Quando você está numa estabilidade, geralmente você não tem aquela pretensão de mexer em nada. Então, quando vem uma crise, você é obrigado a tomar umas posições diferentes. E aí você acaba aprendendo e crescendo com isso. Então, é os desafios da vida que a gente, que motiva, né? Olha que É que nem a mensagem pessoa fala, inspiradora. que não é como é que é? Não é o teu sonho, não é teu objetivo, né? O bom da história é o caminho, né? Para chegar lá. A hora que chegou, daí chegou, né? Olha que Então, legal. Vale para é, todas as áreas do conhecimento, quem está escutando essa podcast, né? Usar a crise como uma oportunidade de vencer os desafios e usar a criatividade. isso. É aí que se cresce. Eu acredito assim. Olha que legal. Essa nossa podcast tem tempo limitado, então eu vou pedir primeiramente, se alguém quiser entrar em contato, qual seria a melhor maneira? E-mail, ou se alguém tiver alguma dúvida ou quiser uma consultoria? O e-mail é o nome e o sobrenome, né? laersteins@hotmail.com. Simples. Tudo junto, sem acento. Ou celular, né? Telefone. Eu Aí acho que vai deixamos ficar mais em tranquilo. privado. Exatamente. Então, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato ou quiser alguma consultoria. É, E qual seria? qual- Pode Qualquer falar? outra informação que precisar, a gente sempre está à disposição, né? Que o conhecimento a gente não fica para a gente tem que transmitir. Senão não tem sentido, né? Ai, que mensagem bonita também, exatamente. Aqui a gente está para transmitir o nosso conhecimento e crescer juntos. Qual seria uma mensagem final, assim, olhando para a sua trajetória, para a questão da suinocultura, uma mensagem para os nossos ouvintes? Então, assim, falando dessa parte da educação, eu acredito assim, a escola, falando da minha vida e da escola, eu fiz escolas estaduais e federais, né? Elas ensinam bem a parte técnica, pelo menos na minha época, né? Dá para se falar, eu posso falar dessa forma, mas a gente tem uma dificuldade assim no. Eu acho que deveria ter uma parte da escola ensinando a pessoa financeiramente, né? Como administrar as coisas financeiras. Então, vamos dizer, essa parte a gente aprende no dia a dia, né? Então, essas tomadas de decisões a gente não tem e você vai aprendendo no decorrer da vida. Então, a gente tem uma formação técnica, então eu fiz veterinária, eu saio de lá com uma base boa, daí eu faço uma especialização, eu sou especialista naquilo, mas vamos dizer assim, a parte financeira, os cálculos financeiros, né? Tanto a gente está falando de rações e coisa, a gente aprende muito no dia a dia, que eu vejo que falta esse agregar na escola, né? Então, eu acho que poderia agregar mais a vida da gente, né? Então, poderia Exatamente. um up. Comparando ao Brasil, desculpa aí, os Estados Unidos também, as minhas filhas
desde pequena já tem lição de empreendedorismo por projetos, tem que vender limonada, tem que fazer cálculo, fazer marketing, e a minha educação foi a maior parte no Brasil. Eu também concordo que é uma deficiência que a gente não sai preparado, né, para atuar, para gerenciar, para fazer o manejo da própria vida. Você não consegue, você não tem essa base nenhuma, né? Você é preparado para ser um funcionário, não um empreendedor e nenhum solucionador de problemas. Você só sai de lá como profissional. E você acaba aprendendo isso no decorrer da vida. Então, eu acho que essa parte de empreendedorismo, de finanças, eu acho que falta na escola. Então, assim, você saiu um mau técnico da faculdade. Não, isso aí, tecnicamente bem, né? Mas sem Uhum. saber o que fazer com as finanças, né? Exatamente. Com as dívidas, né? E eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo agora podem se identificar também. Que mesmo que, tá, vamos dizer, você faz veterinário, aí você tem que gerenciar sua clínica, faz medicina, tem que gerenciar sua clínica. E é muito difícil sem É, a preparo. parte, a parte administrativa não, acho que deveria fazer parte de todas as cadeiras e toda a escola, tanto nível médio. Eu acho que é interessante, porque a pessoa depois, ela pode ser um bom profissional, mas algumas se destacam por esse outro, por empreendedorismo, por cuidar melhor da situação financeira dela, saber investir, saber tomar atitudes, e essa parte falta. Então, vamos dizer assim, você pode ter uma formação boa, mas isso faz parte da vida, né? Então, para você aprender durante a sua vida, né, e você desperdiça muito tempo, né? Então, poderia sair com uma base da escola, né? Então, Exatamente. isso eu acho que é um pecado do Brasil, né? É uma Ex- formação para você ser simplesmente um técnico e faça o que você quiser com o seu soldo. Exatamente. Olha, contribuições riquíssimas, Laércio. Eu agradeço muito pela tua persistência, coragem, conhecimento técnico e disposição de conversar com a nossa audiência hoje. Talvez vamos ter que fazer uma outra podcast para continuar o nosso assunto. Muito obrigado e até a próxima podcast. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo aí que assistiu, né? Precisando, a gente está aqui, sempre à disposição, tá bom, mano? Um beijo. Obrigado. Outro, até mais.